Boa noite. Quantos estão felizes de estar aqui hoje? Amém. Quantos creem que Deus está aqui nesse lugar? Amém. E quer falar com o seu coração? Uma alegria para mim, pastor Luiz, estar com vocês aqui hoje. A Gesana está aqui comigo, também minha esposa, que está aqui à frente. Tem os meus filhos aí também, não sei onde estão. Acho que estão ali do outro lado. Eles têm como verde lá? Não tem não? Ah, então é melhor chamar lá. Ah, é o Joseph e o David. Talvez é melhor trabalhar. Irmãos, já tem alguns meses, eu não sei se talvez até mais de um ano, não sei, que a gente se conheceu na mesa lá de Londres, né? E Deus colocou no nosso coração um amor muito grande pelos pastores de vocês. Um casal enviado por Deus aqui para essa cidade, para esse país, que tem um coração incrível. Nós admiramos muito vocês e pudemos nos últimos meses passar um pouquinho de tempo mais com vocês. Aleluia. Na mesa de pastores aqui de Londres, mas também estivemos com vocês no acampamento, no retiro, que foi incrível, foi maravilhoso. Quem esteve aqui no acampamento? Todos estiveram? Muitas pessoas, né? Foram dias inesquecíveis, irmãos. A glória de Deus realmente desceu ali naquele lugar, um país que já tem um histórico muito profético, um histórico muito carregado de poder manifesto de Deus. E nós estivemos ali vendo Deus fazer naqueles dias algo incrível na comunidade brasileira que estava se reunindo ali, né? E o pastor Luiz com a pastora Fabiana também estiveram organizando a frente desse trabalho aí, e foi incrível estar com vocês ali, incrível mesmo. E para mim, para minha família, é uma honra estar com vocês aqui hoje. Quero honrar vocês aqui diante de Deus, dos irmãos, dizer que nós amamos muito vocês. Amém? Muito obrigado por nos receber aqui hoje. Amém, irmãos? E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, então, uma palavra. E eu quero fazer algo assim que, se Deus me permitir, construir um pensamento com vocês acerca da aliança de Deus com o seu povo, em um texto que há muito tempo me chamou a atenção, e eu quero ler com vocês. Primeiro eu vou ler Hebreus, no capítulo 11, é um texto muito conhecido, vocês possivelmente todos conhecem Hebreus capítulo 11. Eu e minha esposa, só para dar uma resumida rápida de quem nós somos, de onde nós viemos, né? Eu sou natural de Goiânia. Tem um Goiânia aqui? Aleluia! Olha Deus se manifestando ali. E a minha esposa é do Paraná. Tem algum paranaense? Tem paranaense. Olha só. Mas ela nasceu em Santa Catarina e viveu a maior parte da vida dela no Paraná. Então, paranaense também. E eu estou particularmente, na Europa já há 23 anos, irmãos. Meu Deus, muito tempo, né? Eu vivi durante 18 anos na Bélgica. Eu sou belga também e brasileiro. E a Gesana, desde que nos casamos em 2013. No próximo mês faremos 20 anos de casados. Para a glória de Deus. Temos 3 filhos, como eu já disse. Nós hoje trabalhamos com uma igreja de língua inglesa aqui na região South East da Inglaterra, em Kent. Jardim da Inglaterra, para quem não conhece, é conhecido como Jardim da Inglaterra. É o lugar mais verde da Inglaterra. Então, se você quiser conhecer um lugar muito bonito, irmãos, sejam bem-vindos à nossa região. É uma região muito linda. Estamos lá já há 5 anos, quase 5 anos. E cremos que Deus tem nos movido da Bélgica para cá, porque nós vamos viver aqui dias de avivamento como nunca antes. Amém? E o nome dessa igreja não é por acaso, irmãos. É um clamor ao Espírito Santo para que Ele possa avivar Manchester, mas avivar a Inglaterra, avivar o Reino Unido. E eu tenho certeza que Ele vai fazer isso. Amém? Então nós estamos aqui unindo as forças com vocês, crendo no que Deus vai fazer, no que Ele já está fazendo. Amém? Eu quero ler com vocês então Hebreus capítulo 11, um versículo. Aí nós vamos caminhar um pouco aqui pelas escrituras. É um versículo um capítulo muito conhecido, como eu disse. Minha Bíblia, pensei que não ia funcionar, agora funcionou. Versículo 22 diz assim:
Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Irmãos, esse é um texto muito intrigante. Quando a gente lê assim, de forma bem rápida, é um pouco difícil até de entender o que ele quis dizer com isso, não é? Pela fé, José próximo da morte. Então imagina aqui que José está lá pertinho de morrer, sabendo, né, naqueles tempos, nesses tempos aqui, era muito comum a pessoa antes de morrer ainda ter condições de expressar ali os seus sentimentos antes de morrer, e de repente morria. Então era muito natural esse tipo de situação, e José sabia que estava bem próximo de morrer, e ele então chama o pessoal ali perto dele, e ele fala assim: olha, o seguinte, vocês vão sair, né, a saída dos filhos de Israel, do lugar que vocês estavam, né, você conhece o contexto, eles estavam no Egito, como escravos, por 400 anos, e depois eles vão para a terra prometida, passam pelo deserto, vão para a terra prometida. Mas José, nesse contexto aqui, ele estava vivo. O povo de Israel era um povo livre, dentro do Egito, mas era um povo que tinha já em si uma palavra muito pesada, que eu vou ler daqui a pouco, de que se tornariam escravos. Olha só como é interessante esse texto. A Bíblia já tinha dado aqui todos os caminhos que o povo de Deus percorreria, e um desses caminhos, parte desse caminho, melhor dizendo, seria se tornar escravos dentro de uma nação estrangeira, e depois eles iriam sair dessa nação através de uma palavra que foi dada por Deus ao seu servo Abraão. E aqui nesse texto, José, que já sabia disso, porque ele era um dos patriarcas, e José, sabendo disso, ele fala: olha, ele, antes de morrer, ele chama o pessoal e fala: próximo pessoal morte, ele faz menção da saída deles, e depois ele fala assim: ó, tem só uma coisinha que eu queria pedir para vocês: levem com vocês os meus ossos. Irmãos, por muito tempo eu fiquei me perguntando, mas que texto interessante. E aí eu comecei a pesquisar um pouco, e eu então entendi algumas coisas relacionadas à história da aliança de Deus com o seu povo, e é isso que eu quero tentar construir com você hoje, um pensamento baseado no poder da aliança. E eu quero dar um tempo para essa mensagem da seguinte forma: o poder da aliança na caixa de ossos. Irmãos, parece assim um tema bem diferente, mas entenda comigo isso: há um poder de Deus incrível, da aliança de Deus representado em uma caixa de ossos. Olha que interessante isso. Vamos aqui comigo então construir esse pensamento. A aliança de Deus no Antigo Testamento, obviamente, é uma aliança que não foi feita só uma vez. Então são várias alianças no Antigo Testamento, desde Adão, aí você vai percorrendo ali Noé, você vai vendo várias alianças, e uma dessas alianças, obviamente, é a que Deus fez com Abraão. Antes de se tornar Abraão, ele era chamado Abrão, e lá no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos Deus chamando Abraão e falando para ele exatamente a primeira parte dessa aliança. Eu quero ler com você Gênesis 12, versículos 1 a 3, e eu me lembrei que eu tinha falado para o pastor que ia mandar o PowerPoint e acabei me esquecendo, mas não tem problema não, fique comigo aqui que você vai entender onde eu quero chegar. Gênesis 12, versículos 1 a 3, porque aqui nós vemos o Abraão, Isaac, Jacó, José, né, que era um dos patriarcas da nação. Começa a nação de Israel a partir de Abraão, e olha o que o texto diz. Versículo 1: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou todos os povos da terra, como está na versão que você está vendo ali. Todas as nações da terra, todos os povos, todas as famílias, que seria aqui basicamente a mesma coisa. Então Deus fala para Abraão o seguinte: olha, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e você vai agir a partir de hoje por fé. Quantos acreditam que sem fé é possível agradar a Deus? Hebreus 11, é esse texto, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Na mesma galeria da fé tem esse texto. Irmãos, então tudo que nós fazemos para Deus hoje é por fé. Estar aqui hoje demanda de mim e de você fé. Viver uma vida que agrada a Deus, é impossível vivê-la se não for por fé. Estar num país diferente,
uma cultura diferente, um povo diferente precisa ter fé. Amém, irmãos? Abraão saiu da terra dele, da casa dos pais dele. Eu me vejo representado, ou vejo você também representado na história de Abraão. Saiu da casa dele, do pai dele, da casa dos pais, do país, do idioma, da cultura, do convívio familiar. Ele sai dali e vai para um lugar que ele não sabe onde é. E de repente ele se encontra aqui, como você e eu hoje, na Inglaterra. Abraão, ele sai então e ele vai por fé vivendo aquilo que Deus havia prometido. E aí a Bíblia fala que Deus fala algumas coisas que ele faria na vida dele, mas ele diz também, o texto diz que Deus pede uma coisa para ele. Deus faria muitas coisas na vida dele, mas ele também teria que fazer uma para Deus. Olha o que diz aqui. Deus fala 5 coisas muito importantes que ele faria na vida de Abraão, e depois no final fala que Abraão tinha que fazer uma. Ele fala assim, ó, você vai sair da sua terra, da tua casa, da casa dos teus pais. Aí ele começa, eu farei de você uma grande nação. Olha a bênção, a promessa de Deus para ele. Eu vou abençoar você e engrandecerei o seu nome. Olha a promessa de Deus. Deus estaria falando com ele aqui sobre o que ele faria na vida de Abraão. E tu serás uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora Deus para aqui e fala, olha, isso aqui é a minha aliança com você. É uma aliança que eu prometo que farei na sua vida e com seus descendentes. Eu vou fazer tudo isso que eu falei para você aqui. Mas em contrapartida, parte da minha aliança com você é que eu espero que você se torne uma bênção para todas as nações da terra. Olha que interessante a aliança de Deus. Então deixa eu explicar para você como que a aliança de Deus e com o povo de Deus funciona. Há 2 partes. Uma é aquilo que Deus faz na minha vida, e a segunda parte da aliança é aquilo que eu faço através daquilo que Ele fez na minha vida. Não há como nós falarmos de uma aliança sem ter uma parceria mútua, onde os 2 participantes da aliança executam alguma coisa. Então, quando aqui no texto diz que Deus faria tantas coisas na vida de Abraão, e observe bem que quando Deus faz uma aliança com o seu povo, logo de início, Ele já mostra que Ele é muito maior do que a gente pode esperar, que Ele fará muito mais do que a gente pode imaginar, que Ele faz muito mais do que a gente pode sonhar, que Ele faz muito mais do que a gente pode até imaginar alcançar. Ele faz muito mais do que o nosso potencial humano pode entender que nós seremos capazes de fazer. Ele então fala para mim, eu vou fazer muito mais na sua vida do que você vai fazer para mim. Mas ele diz, essa é a minha aliança com você. Essa é uma aliança que eu faço com você e com seus descendentes. Observe bem que a aliança de Deus aqui é muito clara. Não era só para Abraão, era para ele e para os seus descendentes. E aqui é uma coisa que eu e você precisamos entender. Aquilo que Deus quer fazer na sua e na minha vida, Deus não faz pensando em mim e em você. Ele faz pensando nas gerações que virão após a minha e a sua existência. A promessa de Deus, ela é tão maior do que nós podemos imaginar, que quando Deus promete algo para mim e para você, Ele já promete diretamente para a nossa semente. Ele já está vendo as nossas gerações lá na frente, recebendo o fruto daquela aliança. E aqui Deus fala, olha Abraão, é o seguinte, eu vou fazer tudo isso. Observe também que o texto aqui está dizendo que ele era Abrão. Ele ainda não era chamado pai de nações, que era o Abraão que se tornaria depois. Aí você conhece o texto. Eu não vou poder, o contexto da vida dele, eu não vou poder parar aqui um pouco para falar tudo o que aconteceu, porque a gente ficaria talvez umas 2 horas só nessa parte. Mas deixa eu dizer para você que, apesar de Abrão ter cometido vários erros até se tornar Abraão, ele mentiu, ele foi para um lugar que Deus falou que não era para ter ido, ele faz coisas que não deveria ter feito, mas a promessa de Deus, irmãos, ela permanece. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. A promessa de Deus, irmãos, ela é tão forte que ela nos mantém, ainda que nós somos infiéis, o nosso Deus que prometeu permanece fiel. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que se você ler do capítulo 12 até o capítulo 15, e aí no capítulo 15 eu quero ler mais uma parte para vocês, versículos 13 a 16, Deus vai falar novamente com Abrão, e você entende o contexto da vida de Abrão, que ele cometeu vários erros, como eu disse. Ele leva consigo Ló, que não deveria ter levado, e passa ali por momentos muito conturbados, desde o momento que Deus dá a palavra para ele que faria dele uma grande nação, até o momento que novamente Deus vem falar com ele, porque Deus naquele momento que ele leva Ló, Deus para de falar com ele, e a partir do momento que ele entende que ele havia cometido um erro, Deus volta a falar com ele, e olha o que diz o versículo 13 do capítulo 15. Então disse Abrão,
Disse a Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Irmãos, observa aqui que Deus está dando todo o mapa do que vai acontecer com Abraão e com seus descendentes por todo esse período dos 400 anos. Abraão não tinha um filho, Abraão não tinha descendentes, e Deus já está falando para ele. Se ele prestasse atenção no que Deus estava falando, Deus já estava dizendo exatamente tudo o que iria acontecer com ele, inclusive uma profecia que não é muito agradável de se ouvir, irmãos. Imagine Deus chegar para você e dizer assim: é o seguinte, vai acontecer algumas coisas na sua vida, e uma delas é que você vai se tornar escravo, é que os seus filhos e os filhos dos seus filhos vão se tornar escravos, vão sofrer numa terra estrangeira, vão sofrer muito, e não vai ser por pouco tempo, serão 400 anos. 400 anos. Olha o que Deus está dizendo para ele aqui. Deus está falando com ele. Eles serão, a sua descendência será peregrina numa terra alheia e será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos, vai sofrer muito. Mas também eu julgarei a nação. E Deus vem falar o que ele vai fazer. Eu vou julgar a nação a qual ela tem de servir, porque eles seriam escravos servindo o Senhor, e depois sairá com grande riqueza. Agora Deus fala das coisas boas. Está vendo? Ele falou uma coisa muito ruim que aconteceria, mas falou que também aconteceriam coisas boas. Mas imagine a cabeça de um homem recebendo uma palavra dessa. Você vai para a Inglaterra e é o seguinte: vai sofrer muito, vai se tornar um miserável, um escravo, vai sofrer muito, vai passar problemas que você nunca imaginou que passaria, vai ter momentos difíceis, vai passar pelo vale da sombra da morte, a fornalha ardente, você vai realmente sofrer. Você fala: nossa, mas depois as coisas vão melhorar. Depois vai melhorar, você vai ganhar um dinheirinho, vai ficar rico. Será que quem obedeceria essa palavra, irmãos? Não, senhor, então acho que eu mudei de ideia. A Inglaterra não é tão assim bom como eu imaginava. Acho que eu vou para um outro lugar, vou para os Estados Unidos. Ou sei lá, vou para Portugal. Irmão, se a gente receber uma palavra dessa, que vai sofrer muito para depois ficar bom, eu acho bem difícil de acreditar que é Deus que está falando. Sim ou não? Mas Deus vai falar isso aqui, ó. Eles vão sofrer, mas depois sairão de lá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Mas a quarta geração, Abraão, Isaac, Jacó, José. José era a quarta geração. Olha o que Deus está dizendo. A quarta geração tornará para cá. Ele estava lá naquele lugar chamado de Canaã, mas ele iria, a sua descendência iria para o Egito, e depois a quarta geração, José, voltaria para Canaã. Olha que interessante. Lembra do texto que eu li no início, Hebreus? José, ele não entrou em vida, mas os seus ossos entraram na terra prometida. Você já parou para pensar nisso, da fidelidade do nosso Deus, irmãos? Que José, essa profecia aqui, se cumpre porque há uma palavra de aliança em que uma caixa de ossos entra na terra prometida, porque Deus falou que a quarta geração voltaria para lá. E os descendentes dele, de José, voltam para a terra prometida, porque era a palavra que Deus havia dado acerca da aliança que ele fazia com o seu povo. Olha como o nosso Deus trabalha com situações e com coisas incríveis que às vezes nossa mente, humanamente pensando, não vai entender. Aqui nós vemos agora, irmãos, algumas coisas incríveis. Deus, em primeiro lugar, quer dizer você, Deus é um Deus de gerações. Diga comigo, Deus é um Deus de gerações. Quando Deus faz uma aliança com o seu povo, eu disse e repito, Ele está fazendo uma aliança com gerações. Ele não faz uma aliança com uma pessoa, Ele faz uma aliança com gerações. É o Deus de Isaac, de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e aqui agora é o Deus de José. Você sabe a história de José? José, ele vai para o Egito, em uma situação muito difícil, ele sofre muito, ele é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. E naquele tempo José talvez não entenderia jamais tudo que ele passaria, mas aqui ele estava caminhando em direção ao cumprimento de uma palavra de aliança com Deus dos avós, dos pais dele. Olha que incrível. E José caminha então em direção ao cumprimento dessa palavra de Deus, sem entender. Ele vai como escravo para o Egito, chega no Egito, Deus o exalta e ele se torna um homem poderoso no Egito.
Mas José, apesar de ter sido um homem poderoso, ele cresce em glória, o seu nome é engrandecido. Por causa de José, não só o Egito é sustentado durante os 7 anos de fome, mas por causa de José, todas as nações da terra foram sustentadas, inclusive o povo do seu pai, do seu avô, do seu bisavô. Por causa da fidelidade de um homem, aquela aliança que Deus tinha feito com os seus antepassados se cumpre. Mas o problema é que José, ele, apesar de ter sido poderoso, ele chega a ter momentos de glória, mas ele chega no tempo final da sua vida. E José, no finalzinho da sua vida, como eu li ali para vocês, se você ler também em Gênesis 50, no finalzinho do texto, você vai ver ele chamando todos os filhos de Israel, e ele lembra o povo de Israel acerca das promessas dos seus antepassados, e ele faz menção mais uma vez da saída deles do Egito. Interessante que o povo naquele tempo, eles tinham o favor do rei, irmãos. José, ele só não tinha o anel do faraó, mas fora isso, ele era o rei do Egito, ele era o governador, ele era o cara mais poderoso da nação, mais poderosa da terra naqueles dias. E José agora, você imagina se você e eu aqui tivéssemos o favor do rei da Inglaterra, fôssemos protegidos pelo rei da Inglaterra. É mais ou menos isso que José vivenciou com aquele povo naquela época. O povo sabia quem que é esse povo, é o povo do José, é o governador, é o homem mais poderoso daqui do Egito, é o homem que sustentou todos nós durante a fome, é o homem que sustentou as nações da terra, é o homem que manteve todas as coisas no seu devido lugar, no tempo que o caos estava imperando. E José agora, que era um homem tão poderoso, está perto de morrer, ele chama o povo e diz: olha, eu vou morrer, mas vocês vão sair daqui. Mas como assim sair daqui? A gente está tranquilo, a gente gosta daqui, é bom, é agradável. Mas aquela palavra da aliança que Deus havia dado para Abraão, que eles iriam se tornar escravos, eu tenho certeza que aquela palavra ainda era uma palavra pesada para eles. E aquele povo ali então agora fica assim: espera aí, José morre, quem vai dar um favor para nós agora? Quem vai nos sustentar? Quem vai nos proteger? Quem vai nos guardar? Quem vai ser o nosso defensor diante de adversidades? Quem vai ser aquele homem que vai dar direção para nós? Quem vai ser aquele homem que vai nos direcionar em termos daquilo que Deus prometeu para os nossos patriarcas? Quem vai ser o homem da palavra profética? Quem vai ser o homem da palavra de Deus? Quem vai ser o homem que vai nos lembrar as palavras da aliança do nosso Deus? Aonde está esse homem? José agora está indo embora. E de repente, o povo se encontra agora sem o José. Sabe o que ocorre? O novo faraó que se levanta não se lembra mais de José. E aí acontece o quê? Exatamente a palavra profética que havia sido dada. O povo se torna escravo. E agora o povo escravo, antes era um povo favorecido pelo governador, agora é um povo escravo, debaixo de uma opressão diabólica. Você sabe que Faraó oprimiu o povo de Israel, e durante muito tempo, muitos anos, séculos, como a palavra tinha sido dada. E aquele povo então agora sem muita esperança, começa a clamar a Deus, Deus tem misericórdia de nós. A Bíblia diz que Deus, ele ouve o gemido do povo. O povo começa a entender, irmãos, que há um certo momento da nossa vida que a gente tem que entender o poder da intercessão, o poder da oração, o poder do clamor. E aquele povo começa a clamar a Deus, e a Bíblia diz que o clamor deles sobe até o Senhor, e o Senhor ouve o gemido daquele povo, e ele manda um libertador. Quem foi o libertador? Moisés. Moisés, ele vem e ele liberta o povo. Você já conhece a história. E Moisés, interessante, irmãos, que Moisés, ele está lá para libertar o povo, e de repente está tudo pronto, preparado. E aí vamos não. Por que não? Tem uma coisa que precisamos fazer antes de caminharmos. Moisés chama o povo: vem aqui os líderes. Já vamos? Não vamos ainda. Por que não? Porque tem uma palavra que foi dada para o nosso patriarca Abraão. Qual que é essa palavra, Moisés? Êxodo 13:19. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus nos visitará, fazei pois subir daqui os meus ossos convosco. Olha, irmão, que Deus incrível. Moisés, ele chama o povo e fala: nós não sairemos daqui sem levarmos os ossos de José conosco. Por quê? Eu imagino que Moisés falava assim consigo: quando eu olhar para os ossos, tem uma coisa que vai ficar bem clara para mim.
O Deus que prometeu é fiel para cumprir. Amém. O Deus que faz aliança nunca descumpre aquilo que Ele prometeu. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, e o meu Deus é fiel para cumprir e levar consigo aqueles que Ele disse que ia levar. E Ele sai, irmãos. Então todo o povo caminha agora, mas quem está lá com eles? Os ossos de José, a caixa com os ossos. E aquela caixa com os ossos nada mais era do que a representação mais exata daquela promessa da aliança que Deus havia feito com Abraão. E eles começam a caminhar. De repente as coisas ficam ruins no deserto. Eu imagino que Moisés olha para a caixa, aquela caixa de ossos, e ele fala: Deus falou que ia cumprir. José disse que ele participaria, ainda que fosse morto, ele participaria. É que eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa para você, e eu me incluo nessa palavra, irmãos. Nós precisamos entender isso. A promessa de Deus, ela é muito maior do que a nossa própria vida. Amém. A promessa de Deus, ela é maior do que a nossa existência. Amém. O grande problema é que há muitas pessoas hoje que recebem a promessa de Deus e elas ficam orgulhosas com aquela promessa. Elas pensam então que são o último biscoito do pacote, ou a última coca do deserto, pensando que tudo para nelas, irmãos. E eu quero dizer para você isso. Não pare em você, não pare em mim. Deus está olhando para os meus filhos, está olhando para os meus netos, está olhando para os meus bisnetos, está olhando para gerações inteiras, irmãos. E José, ele sabia disso, por isso que eu acho que ele ficou muito tranquilo quando ele dá aquela palavra para os filhos de Israel. Quando ele chama eles, ele diz assim: olha, irmãos, é o seguinte, congregação de Israel no Egito, eu vou morrer. A grande verdade é que eu vou morrer. E apesar de saber disso, eu queria tanto entrar na terra prometida com vocês, mas eu sei que não vou poder fazer em vida. Mas leva os ossos com vocês. Leva os ossos com vocês. Porque ele sabia, mesmo se for só com os meus ossos, já valeu a pena servir o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, irmãos. Mesmo que nós não venhamos ver, irmãos, eu me lembro que em 2002, eu li o livro Evangelismo por Fogo, de Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, eu estive aqui em Londres, em uma reunião, uma conferência chamada Mission to London, e eu estive com ele. E eu me lembro que eu li um livro, eu fui muito impactado pela vida dele. Para talvez alguém que não conheça, imagino que todos conheçam, mas se você não o conhece, ele foi o evangelista que mais ganhou almas no continente africano. Antes dele morrer, foram registrados quase 60 milhões de vidas registradas, de pessoas que foram salvas nas cruzadas que ele fez lá na África. E eu li aquele livro Evangelismo por Fogo. Ele tem vários testemunhos incríveis, e um deles que me chamou muita atenção é de um homem chamado David Livingstone, que saiu daqui, primeiro missionário branco, de cor branca, explorador no continente africano, que foi para a África para evangelizar o continente africano. E ele chegou em vários lugares, irmãos, cidades, vilarejos, onde não havia um cristão. E ele pregava, ninguém se convertia. E ele disse uma vez assim, isso você vai ler na biografia dele, ele disse uma vez assim: nesses lugares onde eu estou pregando a palavra de Deus, que não há nenhum convertido, eu profetizo que no futuro milhares de almas serão salvas aqui. E ele morre. David Livingstone morre em muitos vilarejos, não teve uma conversão, nenhuma. Aí o Reinhard Bonnke conta isso, que ele estava lá nesses vilarejos, fazendo cruzados para 500 mil pessoas. 100, 200, 300 mil pessoas salvas em uma noite. Colhendo os frutos de um homem lá do passado que profetizava que mesmo que ele não colhesse um fruto, futuramente muitos colheriam os frutos. E aí David Livingstone, se você ler a biografia dele, você vai ver que ele fala que quando, não sei se fizeram, mas era um desejo dele, que ele quando morresse queria que o coração dele fosse enterrado na África, mesmo que o corpo viesse para cá. Amava o povo de tal forma que ele tinha condição de visualizar o futuro. Irmãos, eu acredito que muitos de nós não vamos ver frutos da forma que gostaríamos, mas eu quero dizer para você, tenha uma visão profética, tenha uma visão de futuro acerca daquilo que Deus fala ao seu coração,
E veja, mesmo que você não colha hoje, seja aquele que vai semear tudo que puder semear. Seja aquele que vai lançar muitas sementes em um solo talvez infértil, porque futuramente Deus vai enviar outros que vão vir e vão colher muitos para a glória de Deus. Mas é preciso que eu e você sejamos muito sensíveis à voz do Espírito Santo para entender. Se Ele nos chamou para semear, não precisamos perder tempo tentando colher, irmãos. Vamos semear, semear, semear. Pode ser que talvez alguns vão começar a colher muitos frutos de outros que plantaram, mas o próprio Paulo disse que não há problema nenhum com isso, irmãos, porque um vai semear, o outro vai jogar a água, o outro vem e colhe, mas quem dá o fruto é o Senhor, irmãos. No final das contas, o nosso Deus é o que é o Senhor de tudo e de todos. Não importa se eu planto, não importa se eu jogo a água, não importa se eu cuido, não importa se eu colho, o importante é que no final das contas, o fruto vai para a glória de Deus, e não é para mim, não é para você, é para o nosso Senhor, irmãos. É para o nosso Deus. O nosso Senhor, irmãos, não é seu e não é meu, é nosso, como o pastor Luiz sempre diz, não é? É nosso, é Pai nosso, não é Pai meu, Pai seu, é Pai nosso, é o nosso Deus, é o nosso Pai. Então, se nós fazemos algo, não importa o que fazemos, façamos tudo para a glória dele, porque é Ele que merece toda a honra e toda a glória. E Moisés então leva, irmãos, a caixinha dos ossos. E aqui, irmãos, vai ficar um pouco mais interessante, porque daí Moisés, e tem até um livro que eu escrevi com a história da minha esposa, aqui, tem aqui. Se Deus disser não, um dos primeiros homens que eu estudei sobre quando Deus disse não para ele, foi Moisés. E eu me lembro quando Deus disse para ele: você não vai entrar na terra prometida. Olha que situação difícil, irmãos. Você imagina, você trabalha a sua vida toda por um objetivo. Qual era a missão de Moisés? Tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Aí ele tira o povo da terra prometida, peregrina 40 anos no deserto, chega no finalzinho da sua existência. É o seguinte, Moisés, e olha como Deus tem um bom senso de humor. Deus tem um senso de humor às vezes que é impressionante, não é, pastor? Ele fala para Moisés: eu vou deixar você até ver. Você vai até ver, porque daí você vai entender o que você perdeu. Imagina, seria mais ou menos isso que eu entendo. Eu não vejo Deus falando assim: não, você vai lá olhar e aí acabou a vontade, porque você já viu, né? Eu acho que ele falou assim para Moisés: Moisés, você perdeu, cara. Foi muito bom, de repente caminhou junto, eu falei face a face com você, você pediu para ver minha face, eu vou te mostrar minha glória, eu faço tanta coisa com você, nós caminhamos juntos, você se tornou um homem manso, mais manso de todos. Nosso relacionamento foi tão íntimo, Moisés, foi tão bom enquanto durou, mas aí você vacilou, agora eu vou te deixar pelo menos ver. Aí ele fala: sobe lá no Monte Nebo, olha lá a terra, é essa daí, só que você não vai entrar. E, irmãos, é complicado, não é? Pensa sério, vamos falar a verdade nós aqui, só nós. Às vezes é difícil entender, não é? Deus fala para ele: veja, mas você não vai entrar. Deus fala: não vai acontecer o que você pediu tanto. Deus disse não para ele. E eu entendi que às vezes Deus fala não para nós, irmãos. Para mim, para minha esposa, ele já disse não algumas vezes. Daqui a pouco você vai entender talvez por que Deus disse não para nós. Mas, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: Moisés agora, ele não entra na terra prometida. E você sabe da história que o sucessor dele, Josué, é o que toma ali agora o restante da missão. E quando Josué inicia a sua jornada, olha o que diz Josué 24:32. Aqui ele já entrou, atravessou o Jordão. Mas aqui, incrível, também enterraram em Siquém, terra prometida, Canaã, os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Você sabe que Israel teria que ser formado por 12 tribos. Só de José foram 2 tribos. Os 2 descendentes de José se tornaram parte das tribos de Israel. Se formaram em Jacó, mas só o José mandou 2 tribos. Irmãos, e aqui, olha que incrível, a palavra que Deus dá para Abraão lá em Gênesis 15 é completamente executada aqui. Olha que Deus fiel. O povo de Israel vem, algumas pessoas sempre
me dizia assim, né? Eu me lembro muitas pregações. Só 2 entraram na terra prometida. Todos sabemos que até uma certa idade morria no deserto. Passou daquela idade, morria no deserto. Até uma certa idade podia entrar. Os que nasceram lá no deserto entravam, mas os que saíram do Egito, se tornaram adultos, esses morrem no deserto. Mas dos que saíram do Egito como escravos, só Caleb e Josué, muita gente falava que era Caleb e Josué. Aí depois eu entendi que não é verdade. Foi Caleb e Josué. E o José. O Zé entrou, irmãos, aleluia. O José entra com eles. Caleb, Josué e o José. Mesmo que fossem só os seus ossos, porque aqueles ossos representavam aquela palavra da aliança de Deus com o seu povo. E a aliança de Deus com o seu povo, como eu disse no início, ela tem 2 partes, são 2 participantes. Deus faz algo, eu respondo fazendo algo também. Agora eu quero abrir um parênteses aqui para dar uma notícia um pouco delicada para você, mas deixa eu falar com muito amor. Sabe qual é o nosso problema? A gente gosta muito de receber. Nós gostamos muito de receber, irmãos. Quem não gosta de receber? Agora nós não gostamos tanto de dar. Nós gostamos de receber, mas não tanto de dar. Quando Deus pede algo para nós, a gente fica um pouco com receio. Mas se Ele vai dar para nós, todos nós queremos. Essa aliança aqui para Abraão, ela é para mim e para você também. Está lá em Gálatas. Agora observe bem isso. A aliança de Deus aqui também no Novo Testamento tem a mesma característica, irmãos, porque a aliança de Deus não muda. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus manda os discípulos ficarem em Jerusalém. Aí ele fala assim: e vai vir sobre vocês o meu Espírito, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olha aqui que interessante. A aliança que Deus faz com Abraão, ela está aqui nesse texto de Atos 1, 8. Vocês ficam lá, e o que eu faço? Derramo sobre vocês o meu Espírito, o poder do meu Espírito. O poder do Espírito Santo virá sobre vós. Quem não gosta de poder? Irmãos, fala sério. Quando o poder de Deus vem, aquela glória gostosa do Espírito Santo desce sobre nós, fala a verdade, é gostoso demais, não é? Quando o Espírito Santo desce, que a gente sente aquele tremor por dentro, a gente percebe aquele fogo sendo acendido dentro do nosso espírito, irmãos. Fala sério. Se tivesse um baterista aqui agora, pastor, eu poderia tocar aqui aquela bateria agora com os músicos aqui, só para a gente sentir um pouquinho essa glória do Espírito. Irmãos, quando o Espírito Santo desce sobre nós, quando o Espírito Santo vem e ele fala assim: ó, eu vou possuir você, é gostoso demais. Foi aquilo que nós sentimos lá no acampamento, não foi, pastor? Foi, eu tenho certeza que vocês já sentiram aqui muitas vezes. Eu já acompanhei alguns cultos de vocês aqui. Irmãos, tem momentos que Deus vem e Ele fala: hoje eu estou encontrando tanta sede, tanta fome no meio do meu povo, que eu não posso fazer nada menos do que descer até esse lugar e invadir esses tabernáculos vivos com a minha glória. E Ele vem e o poder dele se manifesta sobre nós. É incrível isso. Eu já experimentei tanto disso. Eu já experimentei o poder de Deus, irmãos. Eu não sabia nem, acho que eu perdi até a forma de falar, não sabia nem falar mais. A glória dele que desce e nos invade. Sabe aquela glória que Deus que vem, ela enche o seu coração e você fala assim, ó: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém. Não há outra palavra. Eis-me aqui, envia-me a mim. A única coisa que nós falamos é isso. Sabe por quê? Porque você entende, o mundo está perdido. Eu tenho a mensagem que salva o mundo e o poder dele está dentro de mim. O que eu vou fazer, irmãos? Eu irei, Senhor, para onde o Senhor quiser eu vou. Para onde o Senhor quiser, para a Inglaterra eu irei. É para a África eu irei, Senhor. É para a Ásia eu irei, Senhor. É para o Brasil eu irei. É para as nações da terra eu irei, Senhor. Porque esse poder de Deus empodera. Esse poder de Deus que capacita. Esse poder de Deus, irmãos, que nos faz fazer coisas que nós mesmos não conseguiríamos fazer por nós. Olha aí, fica atento aí, cara. Você... Cuidado que o Espírito Santo vai te pegar, viu? Olha, irmãos, vou falar para vocês. Eu conheci esse menino aqui, ó.
Era diferente de hoje. Depois eu vi lá no acampamento, o Espírito Santo estava possuindo ele. A gente viu o Espírito Santo realmente tomando ele por inteiro. Eu vi ele profetizar lá. Eu vi ele pôr as mãos. Eu vi aquele menino humilde, tímido, que chegou na reunião a primeira vez lá, não conversava e tudo de repente impondo as mãos ali, profetizando. Sabe quem faz isso? É o Espírito Santo de nosso Deus. É o Espírito de Deus Altíssimo. É Ele que vem e faz isso. E eu quero dizer para você: eis-nos aqui, Senhor. Eu quero que o Senhor, que o Espírito Santo possua o meu filho Joseph, possua o David, a Radassa, que ele venha sobre os meus filhos, sobre a minha casa, e encha eles de glória, irmãos. Porque esse poder é muito bom, irmãos. É muito gostoso ver Deus fazendo isso na nossa casa. Essa é a primeira parte da aliança, irmãos. Deus fala assim: fica aí que o poder vai descer sobre vocês. Por quê? Vocês precisam do poder. Vocês precisam do paracletos. Vocês precisam do dunamis. Vocês precisam desse tsunami que vem do meu trono e que invade os corações. Vocês precisam disso. Por quê? Porque daí a segunda parte da aliança começa. E essa se torna mais desagradável. Porque toda aliança tem duas partes. Lembra? Deus faz algo, mas Ele pede algo de nós. Deus dá o seu espírito e o seu poder, mas Ele, o que Ele pede? Agora vocês vão ser os meus mártires. Vocês agora vão ser as minhas testemunhas. E aí Ele fala onde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele começa a falar assim, irmãos: olha, vocês vão ter muito trabalho pela frente. Até mesmo trabalho que vai exigir de vocês morte. Por isso eu vou ter que dar poder para vocês. Eu vou ter que derramar o meu espírito sobre vocês. Porque vocês vão passar por jornadas muito difíceis. E vocês precisam do meu poder. Irmãos, quando José estava vivo, ele tinha favor no Egito. Ele protegia a nação de Israel. Quando ele morre, há uma transição. Há uma transição que acontece. E nessa transição, o povo perde o favor. Agora entra em labor. Sai do favor, entra no labor. Você sabe que Faraó oprimiu muito o povo de Israel ali naquele tempo. Eu digo para você hoje profeticamente, irmãos, eu já estou quase terminando aqui, pastor. Quero dizer para você uma coisa profeticamente que eu tenho percebido, irmãos. A igreja vai viver tempos muito difíceis. A igreja vai viver tempos muito difíceis. Ouça o que eu estou te dizendo. Onde somente os verdadeiros cristãos, os verdadeiros discípulos vão se sustentar. A igreja vai passar por momentos que não vão ser fáceis. E esses tempos já começaram. Tem muita coisa acontecendo, irmãos, ao redor do mundo que nós desconhecemos. Tem coisas terríveis acontecendo, injustiça sendo praticada de forma praticamente non-stop. Eu nem sei a palavra aqui em português. Ininterrupta, não sei, ininterruptamente. Tem injustiça, irmãos, que está acontecendo de forma fora do normal. Saiu um filme recentemente falando sobre a quantidade de crianças sendo traficadas para sexo. Irmãos, isso daí não é nada perto do que está acontecendo no mundo, que a gente desconhece. E se você observar bem o texto, o tempo que eles ficaram lá no Egito, os 400 anos, não foi nem por causa deles. Foi porque a iniquidade dos amorreus não havia alcançado o limite. Se você ler bem o texto, você vai entender que Deus estava poupando, tinha que poupar aquele tempo todo ali por causa da iniquidade dos amorreus que não tinham chegado no limite. Quer dizer, você que há um limite, irmãos. Vai chegar um ponto no mundo em que Deus vai falar: acabou, para por aí. E ainda, irmãos, vai chegar o maior mover do Espírito Santo que a história já conheceu. O maior mover do Espírito Santo está por acontecer, irmãos. Vai ser um mover em que nós não vamos nos conformar e ficar simplesmente sentados assim, ouvindo alguém, irmãos. Nós vamos começar a ser os pregadores dessa geração. Vamos começar a ser os avivalistas que o Reino Unido já enviou para as nações da terra.
O Brasil tem muitas promessas porque recebeu muitas sementes. O Brasil tem muitas promessas porque recebeu muitas sementes ao longo das últimas décadas. Mas essas sementes, irmãos, elas já começaram a produzir muitos frutos. E esses frutos estão sendo espalhados ao redor da terra. E Deus está começando a ativar esses frutos. E esses frutos não vão se conformar mais em viver uma vida de qualquer forma. Esses frutos vão começar a produzir muito mais frutos ainda, porque são frutos que nasceram do Espírito Santo do Deus vivo. E aquela palavra de aliança, ela permanece viva até hoje. A palavra de aliança, irmãos, ela é ativada na minha e na sua vida quando nós decidimos renunciar à nossa própria vida em favor do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se eu e você tomarmos essa decisão, irmãos, renunciar à nossa própria vida, renunciar a nós mesmos, entregar a nossa casa, entregar os nossos sonhos, entregar os nossos projetos para Deus, irmãos, o Espírito Santo vai vir sobre você da forma que Ele veio sobre Maria, e Ele vai possuir a sua vida de uma forma que você não vai resistir. Você vai correr, não vai caminhar mais, porque caminhar vai ser muito lento. Você vai ter que correr, mas de repente você vai se ver em uma posição que correr também vai ser muito devagar, e você vai começar a voar na presença do Senhor dos Senhores, irmãos. A aliança de Deus, irmãos, ela se sustenta em meio a tribulações. A aliança do nosso Deus se sustenta em meio às maiores tribulações que nós possamos imaginar. Não era o Covid que ia parar a igreja, irmãos. Eu quero dizer para você que muitos de nós ficamos sem entender o que estava ocorrendo quando todo mundo teve que parar por causa do Covid. Mas naquele momento acho que eu estava dizendo assim, ó, eles nem entendem ainda o que eu estou fazendo, porque eu estou levantando aqueles que não se prostraram. Eu estou levantando aqueles que sabem e entendem o poder da minha aliança. Deus de aliança, irmãos, é o Deus fiel, é o Deus que cumpre a sua palavra. Irmãos, eu acho que eu já terminei de entregar o que eu tinha que entregar com palavra. Eu queria pedir para o Espírito Santo fazer alguma coisa, pastor. Eu acho que eu já falei mais do que deveria. Chega um pouquinho de parar, né, irmão? Você concorda com isso? Vamos ficar de pé um pouquinho? Eu entendo que Deus está querendo ativar algo em nós. Deus não trouxe você aqui nessa nação por causa dos seus próprios planos, irmão. Eu acho que hoje a gente tem até que parar de falar isso, porque está se tornando algo muito, como que eu diria, é tão simplista. É óbvio que Deus não te trouxe aqui só por causa dos seus planos. Porque os seus planos, os meus planos são muito pequenos, são insignificantes perto daquilo que Deus planejou para mim e para você. Eu me lembro que no ano 2000, quando eu saí do Brasil, eu vim para a Inglaterra. Eu vim para a Inglaterra com planos lindos. Eu me imaginei assim, todo cheio de moral, sabe? Aquele cara que sai do Brasil e fala assim, ó, eu vou lá fazer tudo isso. Vou fazer sim, eu vou meter o pé no balde lá, eu vou fazer acontecer. Eu vou chegar lá e vou fazer. Irmão, sabe quanto tempo durou para me entender que os meus planos não eram nada e eu tinha que abandoná-los? Um mês. Um mês, irmãos. Foi só um mês e eu falei, acabou, não tem mais nada para mim. Desisto. E eu desisti dos meus planos. Quando eu desisti dos meus planos, aí Deus começou a preparar tudo que Ele tinha planejado para mim e me mostrar o caminho. E aí eu entrei nesses planos, irmãos. Meu Deus, se eu fosse te falar tudo que já vivenciei nos últimos 20 anos, coisas incríveis. Mas eu quero dizer para você, a sua vida hoje, ela tem um valor muito especial dentro do nosso Deus. Por isso que a gente trouxe aqui. Quero que você diga algo profeticamente comigo. Bata a mão no seu peito assim com amor. Diga assim, ó, eu sou uma representação da aliança de Deus. Eu sou uma representação da aliança de Deus. Deixa eu te dizer isso, Deus vai cumprir essa palavra. Deus é fiel, Ele vai cumprir essa palavra. Tem uma música bem assim do céu pra gente só agradecer o nome do Senhor, você exaltar o Senhor.
que Deus está querendo ser adorado nesse momento, irmãos. Aleluia. Aleluia. Tu és adorado neste lugar, Senhor. Tu és amado neste lugar, Senhor. É o Senhor e me digno de louvor. A cidade do nosso Deus é santo. A alegria de toda a terra.
Nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ó Pai. Exaltamos o Senhor esta noite. Nós dizemos que Tu és Senhor das nossas vidas, Tu és Senhor da nossa casa, Senhor da nossa família. Tu és o Senhor, ó Deus, dos nossos planos, Senhor dos nossos sonhos, Senhor dos meus filhos, ó Pai. Tu és o Senhor desta igreja, Tu és o Senhor desta nação, ó Pai. Tu és o Senhor da Inglaterra, Pai. Tu és o Senhor da Europa. Tu és o Rei dos Reis. Tu és aquele que neste momento recebe a adoração do Teu povo, Pai. Porque Tu és digno de ser exaltado. Tu és digno de ser adorado. Tu és o príncipe da paz. Tu és a estrela viva da manhã. Tu és a raiz de Jessé, a estrela de Davi, ó Pai. Tu és exaltado acima de todos os deuses, acima de todos os senhores, porque não há outro como Tu, Deus. Não há outro Senhor que merece neste momento receber a nossa adoração. Por isso nós exaltamos o Senhor. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Jesus, Tu és santo.
sobre nós. Vem Espírito Santo. O Espírito de Deus está aqui, irmãos. O Espírito Santo está ativando nesta noite fé no seu coração. Está ativando no seu coração a confiança naquela palavra que Ele já entregou para você. Ele está dizendo para você que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. É o mesmo Espírito Santo que convenceu você de que você precisava de um Salvador. É aquele que hoje está te lembrando que a missão que Ele te confiou vai se cumprir, porque Ele é fiel, irmãos. Sim, querido Espírito Santo, exaltamos o Senhor nessa noite. Te exaltamos. Te exaltamos. Aleluia. Pastor. Uma aliança com o Senhor. Eu gostaria de saber e de te convidar nessa noite, você que não tem uma aliança com o Senhor. Nós sabemos que Jesus é a nossa nova e eterna aliança. O presente que o Pai nos deu chama-se Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E eu gostaria de fazer um convite para você nessa noite. Você que ainda não tem uma aliança com o Senhor, eu gostaria de orar por você nessa noite. Eu gostaria de chamar você aqui à frente. Eu quero orar por ti, para que você esteja aliançado com Ele, para que você tenha direito na sua parte da aliança que Ele te oferece nessa noite. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu vou orar por você, eu vou abençoar você. Aleluia, Senhor. Aleluias, aleluias. Não deixe que nem a timidez, que nada segure você no seu lugar. Aleluia, Senhor. Nós te damos a honra, papai. Nós te damos a glória em todas as coisas, Senhor. Pai, eu abençoo os meus irmãos, Senhor, para que eles vivam plenamente a aliança que o Senhor tem com cada um de nós, na sua plenitude, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus pela vida do pastor Anderson. Aleluia. Glória a Deus. Poder se sentar por mais um instante, passar tremendamente a sua fé, em nome de Jesus. Amém. A Deus toda a glória. Continuamos nesse coração todo cheio de gratidão. Ele chegou a mencionar a respeito desse livro que nós lançamos. E se Deus disser não, nós estávamos conversando com os pastores nessa tarde, compartilhando um pouquinho da nossa história. Eu, para começar, não quero comover o seu coração com essa história. Eu quero testemunhar o quão grande Deus é, o quão grande as promessas de Deus são reais, verdadeiras, e elas vão se cumprir nas nossas vidas. Quando Deus te promete alguma coisa, Ele é fiel para cumprir. Amém? No começo depois que nós nos casamos, eu e o pastor Anderson, nós tínhamos 21 anos, 20 para 22, no Brasil. Nós fomos enviados como missionários para a Bélgica. Estávamos naquela paixão, naquele amor no começo, e Deus nos chamou para exercer o ministério na Bélgica. E nós fomos enviados para uma igreja de língua francesa. Ele no começo pregava em francês, eu não tinha muito tempo na Bélgica, eu não entendia nada do que ele falava. E foram um momento assim, de muito crescimento. Eu lembro que na cidade só tinha eu de brasileira e eu só conversava com ele em português. Então assim, foi super intensivo, eu tive que aprender na marra. Que nem aquela expressão que fala, quando a água bate na bunda, a gente tem que nadar, né?
Então eu tive que nadar. Em 3 meses eu comecei a soltar as primeiras palavras e era uma igreja que tinha mais ou menos quase 80% de africanos, porque na Bélgica tem muitos congoleses, muitos ruandeses, eles falam francês, e a nossa igreja tinha muitas pessoas com idades avançadas. Nós éramos pastores com 23 anos. Para nós era tudo muito novo, muito intimidador. Nós tínhamos que conquistar o nosso espaço. E eu lembro que no começo do nosso ministério, Deus ele deu tanta graça para nós, a igreja cresceu, nós conseguimos alcançar o coração de belgas. E nós tivemos palavras muito, muito grandes para a nossa geração, para os nossos filhos. Eu lembro que nós começamos a fazer o curso de teologia em francês, num seminário lá na Bélgica, e eu e ele, bem no começo do seminário, veio um pastor, uma família dos Estados Unidos, e eles olharam para nós, eles entregaram uma palavra para nós muito, muito encorajadora. Naquele tempo, nós ficamos tão felizes, mas tão felizes, que não tinha nem cabia no nosso coração. E ele começou a falar como seriam os nossos filhos e os ministérios que seriam representados, os 5 ministérios que seriam representados através deles. E no final da palavra, ele falou assim para nós: mas eles serão muito perseguidos, como o menino Jesus foi. No momento eu não entendi nada do que ele estava falando, eu só sabia ouvir as coisas boas que ele tinha entregado. Passaram-se alguns anos e nós começamos a sonhar com os nossos filhos. E falamos, vamos ter agora filho, né? E mais ou menos em 2005, eu fiquei grávida pela primeira vez na Bélgica. E depois de 3 meses, nós tivemos a notícia de que eu tinha perdido o bebê. Fomos para o hospital, fizemos todo aquele procedimento de curetagem. Pensamos, foi uma gravidez, uma perda de uma gravidez normal. Eu lembro que até o médico falou uma coisa que a gente ficou super bravo. Ele falou assim: nossa, vocês são muito jovens, vocês podem ter um time de futebol. E naquele momento a gente falou: nossa, o que esse médico falou? É uma criança, para nós nunca vai substituir outro, é uma perda. No começo nós aceitamos, falando, vamos tentar de novo, Deus vai dar um outro filho, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. E se passou mais ou menos, talvez uns 6 meses, eu fiquei grávida novamente. E aquela gravidez foi muito, muito tremenda, porque a gente descobriu que era um menino, e a gente colocou o nome dele de Israel, pelo amor que a gente tem pela nação de Israel, muito grande, sempre foi muito grande. A gente vai colocar o nome dele de Israel. E era uma gravidez que a gente conversava com ele se mexia demais, ele correspondia muito, muito. Fomos para o Brasil, fizeram chá de bebê, eu ganhei todo o enxoval. Como missionários para nós, a gente chegava no Brasil e era fazer aquela festa na minha cidade, Maringá. E voltamos para o campo missionário e começamos a preparar tudo, quarto, tudo. E com 7 meses de gestação, um dia eu senti que o bebê parou de mexer. Daí ligava para minha mãe e todo mundo falava: isso pode acontecer 1, 2 dias. Eu falava, mas não é normal, porque ele sempre mexeu muito. Resumidamente, eu fui para o hospital e nós tivemos a notícia de que ele estava morto dentro de mim, segundo o bebê. E depois, muitas questões vieram na nossa mente. A gente orou pela criança, pedimos para Deus ressuscitá-la. Passei 24 horas com ele dentro de mim, sabendo que não tinha vida, mas eu falava: Senhor, eu creio que pode acontecer um milagre, o Senhor é fiel, o Senhor me prometeu, e eu creio nesse milagre. Voltamos para o hospital. Infelizmente, Deus decidiu não ressuscitá-lo, e nós recebemos mais um não de Deus. E naquela época estava sendo muito difícil para nós, porque nós estávamos sozinhos no campo missionário, minha família toda no Brasil, a família dele toda no Brasil. E começaram a sair alguns burburinhos na igreja, porque eles têm uma cultura muito forte, os africanos. Eles começam a perceber: mas o pastor perdeu o 2º filho, eles não podem ter filhos. Será que não é uma maldição? Será que não é pecado? E começou a ficar muito difícil para nós. Eu tive que fazer um parto natural, mesmo sendo assim bem avançado. Depois de tudo aquilo, a médica cometeu um erro, ela deixou um pedaço de placenta dentro do meu útero 30 dias. Eu comecei a ter muitas hemorragias, fiquei com anemia profunda. E
quase perdi o útero, porque eles me deram um remédio errado, acabou que eu tive que fazer um procedimento super demorado com 3 médicos para tentar descolar a placenta do meu útero. Então nisso eu estava assim, bem debilitada depois disso, tive alguns problemas de saúde. Passou-se algum tempo depois, fiquei grávida novamente. E pela 3ª vez eu perdi o bebê. Eu tive uma gravidez molar. Então assim, foi um tempo muito difícil. E nesse tempo eu nunca ousei questionar a Deus. Eu não me sentia digna. Eu sempre, quando eu ia orar para Deus, eu falava: Deus, eu não vou perguntar o porquê que isso está acontecendo, porque eu creio, eu quero viver aquilo que eu prego, eu quero viver aquilo que eu digo, que Deus é fiel em todo o tempo. Ele tem o melhor para mim até mesmo na morte. Eu tenho que crer naquilo que eu falo, e eu não vou perguntar para o Senhor, porque o Senhor sabe, o Senhor me prometeu, o Senhor vai me dar, no tempo certo o Senhor vai me dar. E foi aí que nasceu esse livro. É muito fácil servir a Deus quando a gente recebe somente sim. É muito fácil servir a Deus quando tudo vai bem. Mas quando as coisas começam a não acontecer do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente acha que deve acontecer, a gente se conhece realmente quem nós somos. Se nós realmente vivemos aquilo que nós dizemos viver. E nós começamos a buscar a Deus tremendamente. Nós começamos a ministrar na vida de outras pessoas. Assim, Deus começou a acrescentar no nosso ministério tanto, a igreja começou a crescer e foi assim, prosperidade, e Deus estava conosco. E depois daquela palavra, eu me lembrei quando eu estava lendo uma passagem, quando Deus se lembrou do povo e dos seus gemidos de Israel, e Ele veio ao seu socorro. Então todos os dias, quantas noites de choro, eu vinha diante de Deus e eu só fazia essa oração: Deus, se lembra das suas promessas, se lembra das suas promessas para a minha vida, para os meus filhos. O Senhor me prometeu e eu tomo posse delas, eu quero que elas se tornem reais. E pela 4ª vez eu fiquei grávida. Deus nos deu condição e nos deu direção para eu ir para o Brasil e ter esse filho, que foi o Joseph, o primeiro que nasceu, nosso primeiro milagre. E foi tão tremendo que essa gravidez a gente seguiu assim, sabe? Fizemos uma ecografia cada semana. E eu procurei um médico cristão no Brasil, ficamos rodeados de muitas pessoas que estavam intercedendo por nós. Nesse momento tivemos essa direção de ir para o Brasil para ter, pelo SUS ainda tive. E eles viram, eu estava contando até o pastor, no começo da gravidez eles viram uma pequena obstrução no cordão umbilical dele. Daí nós mandávamos para todos os intercessores, falávamos: gente, vamos começar a orar, porque nós precisamos de milagre, porque Deus abençoe esse cordão umbilical e que ele venha receber todos os nutrientes que eles precisem, que não tenha nenhum impedimento na passagem de sangue. Eu comecei a tomar um remédio para afinar o sangue, a gente fez todos os exames possíveis. Quando a gente perdeu os bebês, nunca descobriram nada, não tinha nenhum problema. Então, no dia que o Joseph nasceu, no momento que ele nasceu, depois de um parto de 38 semanas, ele nasceu com quase 4 quilos, era um bebê maravilhoso, lindo. E o médico olhou assim, na hora que ele saiu, ele falou assim: chama todos os estudantes, porque tem um negócio aqui muito interessante. A gente nunca viu um cordão umbilical tão grosso. Eles tiveram que pegar 3 pessoas para cortar. Então, na hora, a gente falou assim: meu Deus, olha o poder da oração. E era aquele momento, era para ele nascer. O Deus, ele cumpriu a promessa. Depois Deus me deu o David, Deus me deu a Radassa. E hoje a gente tem visto na vida deles tudo que o Senhor prometeu se cumprindo. A Deus toda a glória. Mas o que eu quero falar com isso? O tempo é do Senhor, Ele vai cumprir no tempo dele. Não vamos murmurar. Deus, Ele tem o melhor para nós. Eu queria até ler um texto. Vamos lá aqui. Versículo que eu estava... Hoje ele se tornou tão real para mim e eu consigo sentir ele como se estivesse dentro de mim. Romanos 8, 35 a 39.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será uma tribulação, uma angústia ou uma perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa, é maravilhoso. Nós fomos treinados, fomos muito mal treinados a receber só sim de Deus, mas vão existir momentos que a gente vai receber um não. E aqui na igreja não é uma moeda de troca, a gente não vem pra gente receber alguma coisa, mas a gente vem pra gente dar. Venha com o coração sempre para a casa do Senhor, com o coração agradecido pelo que Ele já fez por vocês, pelo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Ele pagou um preço mais alto que poderia ter sido pago. Vamos vir com o coração: Senhor, eu estou aqui só para dar. Se o Senhor quiser me dar, amém. Mas eu estou aqui para dar, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é o único Deus, um Deus que está fora do tempo, que nem tem como existir um nome, porque Ele é o Deus que existe. Amém? A Deus toda a glória. Amém. Obrigada. Até que do alto sejas revestido de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas sempre quando de repente ouve-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como uma labareda de fogo, vem como uma labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como uma labareda de fogo, vem como uma labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas sempre triste, aliviaram quando de repente ouve-se o som, e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como uma labareda de fogo, vem como uma labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como
Babi. Gostaria que você estivesse orando e intercedendo por mim amanhã às 19 horas também. Amém? Coloque as suas mãos assim que costumam receber. Pastor Anderson, pastora Gesana, família sacerdotal, obrigado pela vida de vocês. Obrigado por vocês gastarem a vossa vida por amor a Cristo. Quando a gente identifica uma família pastoral que entendeu o chamado, que entendeu o que é renunciar por amor a Cristo, que é viver na Europa por 20 anos, perder um filho, perder 2, perder 3 e ainda continuar firmes no propósito do Senhor, essa renúncia não tem preço. Então eu gostaria que você aplaudisse a Deus pela vida desta família, que o Senhor os use ainda mais com poder e autoridade onde quer que vocês passarem, em nome de Jesus. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho, do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ide em paz e que o Senhor vos abençoe. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluia. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados às 19h30 e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.